Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma videoaula, com mais uma aula gravada para vocês aí. E hoje a gente vai abordar o mercado de trabalho, emprego, desemprego. Vamos falar algumas coisas aí sobretudo o desemprego, né? E aí, para a gente começar a falar de desemprego, e nós estamos vivendo aí uma situação complicada, né? Sobretudo vamos definir, né, o que seria exatamente mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho nada mais é que é uma expressão para designar as formas de trabalho que possam existir numa determinada região, né? Designar formas de trabalhos remuneradas, né? E nesse mercado, como é um mercado, né, existe então aquela relação entre oferta e demanda, né? Ou seja, a oferta de vagas e a demanda, né, de mão de obra, né, de força de trabalho para suprir essas vagas, né? E então essas formas de trabalho remunerada, e quando as vagas são ofertadas, a partir do momento que nós temos uma força de trabalho para ocupar essas vagas, isso constitui então o mercado e a chamada então força de trabalho, né? E esse mercado de trabalho, né, na realidade a gente pode dividir, né, esse mercado em setores, né? O setor primário, o setor secundário, o setor terciário, né? E cada setor desse demanda uma quantidade de mão de obra, de força de trabalho, lógico, né? E você pode fazer uma relação entre os três setores, né? Ou seja, o setor primário, que produz lá matérias-primas, né? Que manda para o setor secundário, que seria a indústria da transformação, né? Transforma num bem final, e esse bem final então vai para o comércio, para o mercado, que seria o setor terciário, né? Aí quando você tem a maior força de trabalho de um país no setor primário, a gente poderia dizer que esse país então é um país subdesenvolvido, né? Um país pobre. Quando essa força de trabalho está mais concentrada no setor secundário, né, que seria aí o caso do Brasil, a gente poderia dizer que seria aqueles países emergentes, como nós dizíamos, ou em desenvolvimento. E no terciário, evidentemente, quando a força de trabalho está muito mais concentrada lá, seria então os países desenvolvidos, né? E os institutos de pesquisa, quando eles vão estudar a questão de emprego, desemprego, eles utilizam então de um conceito numérico, né? Um conceito numérico chamado população, né? Existe lá, por exemplo, a população economicamente ativa, né? A população e idade ativa, ou seja, então seria exatamente um conceito numérico. E nesse mercado de trabalho, então, como nós colocamos, se é um mercado, então tem aquela relação entre oferta e demanda, não esquecer isso, né? Ou seja, então a população seria um conceito numérico que determina quantos indivíduos lá mora, né, ou está atuando nesse território aí, né? E esse conceito de população, ele se subdivide, né? Por exemplo, nós temos lá a PIA, P-I-A, população e idade ativa, ou seja, né, de acordo aí com as legislações de cada país, né? Então vamos supor lá, a partir dos 14 anos pode começar a trabalhar como jovem aprendiz, alguma coisa assim. Então a partir dos 14 anos até se aposentar 60, 65, seria então essa população em idade ativa, né? Antes e depois disso, nós estaríamos com a PINA, P-I-N-A, PINA, que é composta por aqueles indivíduos que não fazem parte da PIA, evidentemente, ou seja, então seria a população em idade não ativa, né? E aí a gente vai subdividindo, né, essa população em idade ativa, porque a PINA, né, idade não ativa, então morreu lá. E a PIA, ela se subdivide, né, em população economicamente ativa e população não economicamente ativa, né? A população economicamente ativa, a PEA, né, que nós colocamos, seria então aquele potencial de mão de obra de um setor produtivo qualquer, né?
todos aqueles que trabalham, né, que estavam trabalhando, que trabalham ou que estavam trabalhando, né, e que estão procurando uma ocupação remunerada. Ou seja, então a PEA, População Economicamente Ativa, todos os indivíduos que trabalham, né, e aqueles que estão buscando um posto de trabalho remunerado, né, seria mais ou menos por aí. E a PNEA, que seria a População Não Economicamente Ativa, são aqueles indivíduos que fazem parte da PIA, População e Idade Ativa, né, mas não se encontram na população economicamente ativa. Né? Ou seja, a gente poderia dar o exemplo dos desalentados, o desalento. Né? O desalentado é aquele que está em idade ativa, mas ele desistiu de procurar emprego. Ele perdeu o emprego e desistiu. Né? Desistiu, né, 2, 3, 4, 5 meses, um ano, desistiu. Então, ele está em idade ativa, mas ele não está na PEA, né, na população economicamente ativa, porque na realidade ele não está produzindo, certo? E aí nós temos então a PEA. Né? A PEA, da mesma forma que a PIA, ela se subdivide em população ocupada e população desocupada, a PO e a PD, não é isso? Tá? E esses desocupados seriam aqueles que estão sem trabalho, né? Mas que estavam disponíveis na época de uma pesquisa qualquer, né, para assumir um posto de trabalho. Né? Então eles fazem parte da população economicamente ativa, porque eles estão sem um trabalho agora, mas estão em busca de uma posição, né, de um posto remunerado. Né? Então, aqueles que procuram trabalho, na realidade. E os ocupados, né? E os ocupados, aqueles que exercem, que exercem algum tipo de trabalho remunerado. Daí ele seria, então, né, a população ocupada de uma determinada região, de um país, né, de um estado, de um município, alguma coisa assim. E aí a gente pode entrar em outros conceitos ainda, né? A questão do subemprego e da subocupação. Né? O subemprego e a subocupação, que na realidade seria uma situação intermediária, né, entre o emprego e o desemprego, né, uma situação intermediária por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, aqueles que fazem menos de 40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar mais, né, tem sempre esse mas gostariam de trabalhar mais. Né, e se gostariam de trabalhar mais, é porque eles estão também na situação de subremunerados. Aquelas pessoas ocupadas, né, mas que os rendimentos são inferiores, né, ao mínimo de 40 horas trabalhadas. Então, isso seriam aqui aquelas letrinhas todas, né, que o IBGE utiliza, por exemplo, para fazer esses cálculos e para nos dar uma realidade da nossa situação do mercado de trabalho. Né? Porque na realidade o subemprego, ele seria uma subutilização das capacidades produtivas de um país. Que isso, né, pode estar ligado de repente a questões políticas, questões sociais, né? Ou seja, quando tanto a iniciativa privada quanto o governo acabam de certa forma não praticando, né, projetos, programas, né, e até mesmo políticas públicas, né, para tentar extrair a capacidade máxima, né, o potencial máximo, né, dessas forças de trabalho. Temos também, né, deixando aí a questão do subemprego e etc., né, aí nós temos mais alguns conceitos lá que a gente poderia trabalhar com vocês. Né, o trabalho formal e o trabalho informal. Né? O trabalho formal seria aquele que tem carteira assinada, ou seja, registro em carteira, que é tributado, que paga os impostos, fundo de garantia, imposto de renda e tudo mais. E o trabalho informal seria aquele que não tem o registro em carteira. Né? E esse trabalho informal, geralmente, ele está ligado a crises econômicas. Né? Uma crise, né, as chamadas crises cíclicas, uma crise, ela chega, né, acabam gerando desemprego. Quando essa crise passa, aquelas vagas que foram suprimidas, uma boa parte, ou se não todas, né, acabam de certa forma voltando. Mas, quando a gente trabalha, quando a gente trata do trabalho formal e informal, não só o conceito, mas que tipo de impacto, né, o trabalho formal e informal tem na economia de um país, né? Olha, na realidade o trabalho formal ele acaba até gerando mais desemprego, né? Porque o trabalho formal ele é tributado,
né? Ele contribui para a Previdência, né? É tributado em imposto de renda. Então, ele é benéfico, né? Ou seja, nós temos então contribuições positivas do trabalho formal. Agora, o trabalho informal, aí é complicado, né? Porque na realidade, quando você perde o teu emprego a partir de uma crise econômica, né? Aí você de repente vai vender cerveja na praia, vai vender espetinho na esquina, um pipoqueiro, alguma coisa assim, né? Então, quando você vai comprar a sua carne, a sua pipoca para vender informalmente, você até paga imposto, né? E aí nós temos também, né, outros conceitos aí que eu gostaria de trabalhar rapidamente com vocês, né? No tocante ao trabalho formal e o trabalho informal, né? O trabalho formal, lógico, nós sabemos que seria aquele trabalho que tem o registro em carteira, né? Que contribui com os impostos, né? Fundo de garantia, previdência e etc. Né? E o trabalho informal. O trabalho informal seria aquele que não tem registro na carteira profissional, ou seja, ele não paga imposto, né? Ele não paga nenhum tipo de imposto. Ou seja, geralmente o trabalho informal ele está ligado a crises econômicas, né? Crises cíclicas do capitalismo, por exemplo, né? Então, a informalidade quase sempre gerada por essas crises econômicas. Mas não vamos ficar só nesses conceitos, mas também que tipo de impacto, né? Que tipo de impacto, né, tanto o trabalho formal quanto o informal tem na economia, né, de um país. Bom, o trabalho formal, ele de certa forma acaba gerando mais emprego, né? Porque a partir do momento que ele contribui, né, o governo arrecada em cima desse trabalhador, desse assalariado, etc., né? Então ele pode estabelecer políticas públicas, né, a partir dos impostos, dos tributos, ele pode estabelecer políticas públicas para reinvestir e gerar mais mão de obra formal. Agora o trabalho informal não, né? O trabalho informal, como ele não contribui, e muitas vezes o trabalhador informal, né, dependendo do período da história, e até conseguia se aposentar ou receber algum tipo de benefício da Previdência, né? Então, ele acabava, de certa forma, não contribuindo e sendo beneficiado, né? E quem paga, né, esse ônus seria exatamente o trabalhador formal, né? Aquele que contribui, né, certinho. E outra coisa que a gente poderia discutir com vocês seria aí a questão do desemprego conjuntural e do desemprego estrutural, né? Conjuntural também ligado a crises econômicas, né? Que seria aquele temporário, né? A partir de uma crise econômica, perde-se muitos postos de trabalho, mas depois esses postos são recuperados quando a crise passa. Quando nós temos aí uma geada, chuva demais ou alguma coisa assim, né? No setor do campo, né? O cinturão verde das grandes capitais, com as suas hortas, o hortifruti granjeiro, etc., acaba então demitindo, né? Esse setor demite, mas depois ele acaba recontratando, né? Então, esse seria a conjuntura, o conjuntural, né, o temporário. E aí nós temos o estrutural. Esse estrutural, o desemprego estrutural não volta, né? Porque geralmente, né, o desempregado estrutural, ele perdeu o seu posto de trabalho por uma máquina, né? Basta a gente ver a tecnologia, né? O setor bancário, né, com os seus caixas automáticos, né, a indústria automobilística com os seus robôs que ficam ali, né, colocando aqueles pontos de solda, ou seja, então, né, o desemprego estrutural, esses não voltam. E aí existe um monte, né, de exemplos, né, de tecnologia que foram implementadas nas empresas e no setor produtivo que acabaram, de certa forma, roubando, né, o emprego desse trabalhador. E aí ele tem que buscar se reciclar de alguma forma, buscar outros postos de trabalho em outros setores, porque naquele realmente não voltam. Beleza, gente? Então, foi rápido, mas uma ideia a gente passou para vocês aí. Tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até!